E agora, no nosso estúdio, recebendo Márcia Vignolo, ela que é coordenadora do projeto Mais Mestres, também educadora. Seja muito bem-vinda, Márcia. Bom dia, hoje é um dia muito especial, vocês não lembraram. A gente ia falar agora, mas você já tá queimando a largada, Márcia, vai que vai. Feliz Dia dos Professores. Hoje é Dia dos Professores, muito obrigado. Feliz Dia dos Professores. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre como que é a rotina, a vida de um professor, os desafios, quais são as perspectivas aí que a gente tem para o futuro, o que tem de positivo, que temos aí o programa Mais Mestres, vamos falar um pouquinho. E isso vai possibilitar que a gente valorize um pouco essa categoria que está tão desvalorizada e tão massacrada ultimamente pelo próprio sistema. Vamos entender um pouquinho como que nós chegamos nisso, vamos entender como que a sociedade hoje já tem essa consciência que precisamos valorizar o professor, como que as pessoas estão se mobilizando, as instituições privadas, as instituições públicas, a sociedade civil, o terceiro setor, porque essa valorização é necessária. Sim, recentemente em um dos programas do Mais Mestres de sábado, né, a gente recebeu aqui a diretora e coordenadora de escola, sim, né, e elas chegaram a comentar que hoje já não acham mais nem estagiários, né, para a área da educação, porque ninguém mais quer ser professor. Antigamente você via os aluninhos, todo mundo queria ser professor e agora não quer mais, né, acho que é um reflexo. É um reflexo e você falando, eu estou relembrando um pouquinho da minha história de vida, né? Eu sou de uma família que veio muito humilde. Meu pai veio de Alagoas, pequenininho para cá, pro estado de São Paulo. Minha mãe veio da Bahia também, para cá pequenos, né? Minha mãe tem pouco estudo, fez só até naquela época falava 4º ano primário. Meu pai tem menos ainda, ele só alfabetizou. E dentro da nossa família, da nossa casa ali, a educação era vista como algo primordial. Então eu lembro até hoje meu pai falando, todos os 5 filhos, que nós somos em 5, têm que se formar, têm que fazer faculdade. Então eu falo que e tem que ter professor. Ele falava muito isso, porque dentro tanto da família da minha mãe como da família do meu pai, nós temos professores, temos depois que seguiram carreira, diretores de escola, supervisores, até temos primos que foram dirigentes de ensino, da regional de ensino do estado de São Paulo. Então, essa questão da educação era muito latente, porque eles não tiveram essa oportunidade e eles viram o quanto isso foi sacrificante a vida deles, o quanto que eles tiveram que batalhar por não ter essa parte de ensino público, ensino que eles não tiveram acesso, né? Como foi difícil a vida deles e o quanto que eles quiseram isso para os filhos. Então isso na minha mente é muito latente. E quando eu via minha tia, eu tenho uma tia, hoje 93 anos, que é uma das minhas... eu me espelho muito nela, né? Minha tia Maria Augusta foi diretora lá do SENA em Pompeia, que hoje é o Cultura e Liberdade. Ela é uma das minhas referências na vida. E ela começou dando aula para os pequenininhos, para a 1ª série. Então, na escola, eu a via dando aula. E eu falava, puxa vida, né? Meus pais não tiveram isso, mas minha tia dá aula. E aquilo foi já entrando dentro de mim. E tenho outras tias também que eram professoras, né? E eu a via pegando aqueles aluninhos que tinham dificuldade, porque naquela época o professor só trabalhava um período. E eu via ela levando esses alunos que tinham dificuldade para a garagem da casa dela, onde tinha uma lousa, tinha giz, tinha as mesinhas, e esses alunos tinham aula de apoio, como eu falei na outra entrevista que nós fizemos lá com a diretora e a coordenadora de Edmeia. Essa palavra reforço é complicado, né? É apoio, é alguém que precisa de um apoio maior para poder concluir seu processo de aprendizagem. E eu a via trabalhando com essas crianças ali na garagem da casa dela, de um modo voluntário, esse amor à profissão, aquele trabalho de coração, de ver essa criança crescer, essa criança aprender. E chegava ao final do ano, todos os alunos estavam
alfabetizados, estavam letrados, lendo, entendendo, porque o processo é longo, não é só você decodificar, fazer a leitura, você tem que entender o que você está lendo. Sim, senão você acaba virando um analfabeto funcional, né? Então, essa paixão para a educação em mim já veio desde cedo. E conforme eu fui crescendo, chegou na época de vestibular, o que nós tínhamos na época aqui de ensino público? Nós tínhamos a Unesp em Marília, né? Eu morava em Pompeia, né? Moro até hoje. E nós tínhamos a Unesp oferecia o curso de Pedagogia, Filosofia e, se eu não me engano, Biblioteconomia. E aí eu prestei Pedagogia. Já estava fazendo em Pompeia o magistério a nível de 2º grau, que formava os professores. Naquela época não era exigida a formação superior. E eu fazia o magistério. Eu lembro que no último ano de magistério eu fazia o magistério de manhã e fazia pedagogia à noite. E à tarde a gente ajudava ali na escola, dando suporte para os professores, fazendo estágio. Então aquilo foi crescendo dentro de mim. E quando teve o primeiro concurso público aqui em Marília, em 85, primeiro concurso público para a rede municipal de educação infantil, eu prestei, passei e vim dar aula aqui em Padre Nóbrega. Ô, Márcia, eu não queria estar dizendo não, mas é só uma observação. Você dorme no formal, né, querida? Porque você prestou concurso, eu tava nem nascendo ainda. Filha, bati 60 anos, agora eu sou uma pessoa idosa. Pra quem tá vendo no YouTube, nem de longe parece isso. Você falou uma coisa muito importante, essa questão da professora dela dar o apoio na casa dela. E aí eu lembrei que quando eu era pequenininha, tinha ainda, meus professores tinham essa questão de ter um contato mais próximo com o aluno, de levar na casa para ensinar algumas coisas. Hoje não tem isso, né? Hoje até a realidade do mundo é diferente, não, nem cabe mais, nem dá, né? Porque a carga horária do professor, hoje o professor passa praticamente o dia inteiro dentro da escola para poder ter um salário que é o piso. Sim. Que é o que a gente comentou. O piso hoje de um professor que trabalha 40 horas, seria 8 horas por dia, o piso é 4.580,57 centavos. Para ensinar o que as pessoas viram na vida, né? Porque o médico precisa de um professor, todo mundo, né? Todas as profissões que a gente de um professor, né? Relembra as coisas saudosas, né? Como você falou, você é mais nova que eu, mas na minha época você tinha uma solenidade pública de comemoração de algum evento no município, quem hasteava a bandeira era o prefeito, ou o juiz, ou o presidente da Câmara, e o diretor da escola. Sim. Então, existia essa valorização da educação, né? E era prestigiado e era valorizado. Agora, a sociedade foi passando por muita transformação no decorrer desse tempo, né? E junto foi a carreira e a vida, a rotina das escolas também foram se mudando e alterando. Nós tivemos aí também, a partir da Constituição de 1988, nós tivemos a democratização do ensino. E começou até a obrigatoriedade do ensino, nós temos leis específicas, foi melhorando essas questões dentro da nossa educação, porque antigamente a escola não era para todos. Mas foi precarizando o trabalho do professor. Também, o prestígio foi diminuindo, né? Porque hoje o professor, muitas vezes, ele precisa dar aula em mais de uma instituição, seja pública ou privada. Geralmente privada está em 3, 4 escolas para conseguir o mínimo, né? Sim, e até na rede pública, porque muitas vezes o professor, ele passa, principalmente Fundamental 2 e o ensino médio, o professor, ele não consegue completar a jornada de trabalho dele numa escola. Muitas vezes ele tem que completar em municípios vizinhos. Sim. Então você tem colegas de trabalho que eles dão aula em 2, 3 municípios, até 4. Durante a semana. O que não seria necessário, né? Então, se fosse para ser é um desgaste muito grande, O ideal seria o quê? Que o professor desempenhasse todas as suas funções, tivesse um salário digno dentro de uma única instituição de ensino, onde ele pudesse se dedicar, criar identidade, os pais conhecerem ele melhor, os alunos, formar um trabalho mais sólido dentro dessa escola, onde o professor se sentisse pertencente a essa escola, porque hoje ele não tem nem tempo para isso, porque ele tem que se desdobrar. E além da alta carga horária, Márcia, não sei se
se você também passou por isso, muitas vezes o professor leva o trabalho para casa, né? Tem trabalho para corrigir, prova para corrigir, plano de ensino para planejar. Eu lembro de acordar muito cedo, assim, minha mãe é professora também, e ver ela lá com as pastas, antigamente não era nada online, né? Então lá planejando, escrevendo, passando as faltas dos alunos. Então, é um trabalho que vai para além, né? É o que a gente comenta, que são os registros. São os registros e são o nosso momento de planejamento, né? Isso já foi melhorado um pouquinho com algumas legislações, algumas leis, decretos que foram criados. Hoje, dentro desse piso e dentro da carreira do professor, a jornada dele, 2/3 obrigatoriamente é com o aluno, dentro de sala de aula. E 1/3 é dedicado, 1/3 do salário é para suprir essa parte aí que você acabou de comentar, que seria o planejamento que ele faz, o plano de aula, essas reuniões pedagógicas que tem na escola, a questão da correção de material do aluno, a preparação da aula, até o bate-papo ali, a socialização de experiência com outro professor, porque eles se reúnem para preparar essa aula, para comentar como foi o dia, e até a formação dele também está dentro desse 1/3, que é o que o professor fala. Muitas vezes você ouve o professor falando, nossa, dentro desse 1/3 cabe o mundo, né? Porque tudo está sendo colocado desse 1/3. Então, muitas vezes você trabalha muito mais do que esse horário que seria o 1/3. Porque eu fico pensando, o ideal seria que vocês tivessem, eu não sei se tem, eu sei que tem uma vez no mês que tem a questão do planejamento, eu não sei se é assim que funciona, que eu lembro na época que... Não, são reuniões semanais. Mas, por exemplo, você precisa preparar a aula. E você não vai fazer isso no horário de trabalho, normalmente vocês fazem isso fora do horário de trabalho. Sim, porque essas reuniões pedagógicas que tem dentro das escolas, e cada município, cada sistema de ensino, cada escola dá um nome diferente para isso, mas basicamente é uma hora de estudo, seriam horas de estudo coletivo, porque são horas que as pessoas estão juntos, os professores estão juntos com o coordenador, muitas vezes participa o diretor e o vice-diretor ou auxiliar de direção, que deveria participar, para ele ter noção do pedagógico que está se passando na escola. Ali são passadas as informações, são passados conteúdos, são passadas orientações que vêm da Secretaria Municipal de Educação, ou Secretaria Estadual da Educação, ou vêm orientações do próprio Ministério da Educação, são passadas nessas reuniões que são feitas dentro da escola, nesses horários de estudo. Então, realmente, a preparação de aula, essa... correção de atividades dos alunos, isso é tudo feito em casa. E deveria ter um horário na escola para ser feito isso, né? Porque, afinal de contas, em casa era o horário para ser descanso, mas não funciona assim, né? Não, porque esse 1/3 aí é dividido em horas que se fica na escola e horas que são pagas, que seria esse trabalho em casa. É isso, a gente precisa fazer um rápido intervalo em 100,9, mas a gente continua mais um pouquinho no YouTube Jovem Pan Marília. Lembrando que essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Comasa, novo T-Cross com 10 mil de bônus, na troca e taxa zero. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente continua já, também 100,9, com a Márcia Vignolo, que é a coordenadora do Mais Mestres, educadora, professora, e hoje, Dia dos Professores, né? Um dia muito especial aqui pra gente também. Terça, a partir... Márcia, mas esse 1/3, na verdade, ele faz, como diria minha mãe, faz milagre, né? É o que eu te falei, esse 1/3 está abraçando o mundo hoje. Porque tudo fala, você tem que ir porque você ganha 1/3, você tem que ir porque você ganha 1/3. A gente tem uma participação aqui no YouTube da Laurita. Ela, bom dia, eu e minha irmã tínhamos uma professora que nos dava lanche para não morrermos de fome. Nossa, então, legal. O professor, ele abraça, né? Muitas vezes até a gente comentou também levemente sobre isso em alguns programas do final de semana, que o professor também, ele é meio que a primeira linha ali de psicólogo, que às vezes identifica uma condição no aluno. Ele tem todo esse olhar, né? Ele tá ali, principalmente os professores de educação infantil, educação básica, tem esse primeiro olhar da criança. Ah, mãe, seu filho talvez tenha alguma condição, vamos encaminhar para o psicólogo, né? É todo um trabalho maior. O professor que percebe, porque o professor, ele trabalha com relações humanas. O professor, a gente fala que a indústria tem a matéria-prima,
A matéria-prima do professor é o ser humano. É o ser humano. Então, o que o professor trabalhar ali com a criança vai estar marcado a vida inteira. E vamos trazer agora, a gente falou muito sobre a parte nostálgica e saudosa, né? Mas vamos falar agora sobre a realidade. Valorização do professor, política pública, como que você vê isso hoje, atualmente? Então, hoje nós temos aí os professores, principalmente os que estão no município, ou concursados, ou estão trabalhando no município em substituição. Uma preocupação muito grande com essa mudança de gerenciamento no município, porque nós tivemos eleições municipais e vocês podem ter notado que todo candidato que era candidato, hoje já temos os prefeitos eleitos que vão assumir dia 1º de janeiro, mas todos eles falaram da educação. Sim. Todos citaram que tem o que se fazer na educação para melhorar, né, a educação. Existem várias propostas de todos que eram candidatos que foi propagado aí ou no horário político ou durante a campanha foi propagada essas propostas para a educação. E a rede municipal, ela fica... Eu falo, porque eu trabalhei em rede municipal há 30 anos, a gente fica com uma ansiedade muito grande. Porque você vem numa política educacional que foi implantada pelos prefeitos que estão atualmente e todo mundo fica na dúvida. Essas políticas educacionais vão ter continuidade? Essas propostas que estão vindo vão ser implantadas? Vai ter algum programa, alguma atividade, algumas estratégias, a metodologia que será mudado pelos novos secretários de educação, pelas novas equipes técnicas? E tudo que acontecer, gente, dentro de uma secretaria de educação vai influenciar muito o trabalho do professor em sala de aula. Nessa última semana, a gente falou sobre isso hoje mais cedo no Jornal da PAN, a prefeitura abriu uma licitação de, acho que 9 milhões, se eu não me engano, para contratar um sistema de gestão. E o que eu vejo, lendo essas licitações, né, é que eles usam muito como justificativa a melhora no IDEB. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Isso. É uma coisa que a gente vem discutindo também. Para quem não sabe, a Jovem Pan agora tem programa sábados, que é o projeto Mais Mestres, né? Que a gente acompanha. A gente vem debatendo educação ao longo aí dos últimos quase 2 meses, né, Márcia? 2 meses. E o IDEB hoje, ele é a régua. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal o que é o IDEB, como que tá Marília? Sim, então vamos retornar um pouquinho, né? A gente estava falando daquela escola de antigamente, mas bem lá antigamente já existia um tal de exame de admissão, que os alunos só podiam frequentar outro nível de ensino se passasse naquela avaliação. Então, avaliações sempre teve no sistema educacional. Que era o famoso passar de ano, né, galera? Então, todo mundo já está acostumado com a palavra prova. Sim. Né? Entre aspas, prova. Hoje são avaliações. E além dessas avaliações que são feitas dentro da unidade escolar, dentro da sala de aula ali com o professor, nós temos hoje avaliações que são feitas fora do nosso sistema de ensino municipal, que são avaliações do governo estadual, que no estado de São Paulo é o SARESP, e temos a avaliação que é feita pelo governo federal, que é o SAEB, que é uma avaliação que é feita no todo o ensino básico. Vai pegar os nossos alunos basicamente do 5º ano, do 9º ano e agora foi acrescentado o ensino médio também. Legal. Então, o que acontece com essas avaliações? Para que essas avaliações foram criadas? Para que nós tenhamos indicadores. Indicadores, para que esses indicadores possam nos possibilitar olhar os resultados e verificar em que nós podemos melhorar. E aí não é geral para o Brasil inteiro. A gente começa a ver as peculiaridades. A gente começa ali no mundinho da escola. Como que essa escola foi?
Aí a gente expande um pouquinho. Como que o município foi? Aí a gente expande um pouquinho. Como que o estado foi? Sim. Aí a gente expande mais um pouco e vê como o Brasil foi, como um todo, o governo federal. Que participam? Todas as escolas públicas fazem obrigatoriamente essa avaliação, desde que tenha o número de alunos por sala que o Ministério da Educação determina. Sim. Acima daquele número de alunos, todas as turmas do 5º, 9º e ensino médio farão a prova. Agora, as instituições privadas são convidadas a participar. E quando elas fazem a prova, elas querem estar participando para ver como que está o índice dessa escola privada, ela não é obrigada a divulgar. Então, o Ministério da Educação não divulga dados de instituição privada. Ele só divulga dados de instituições públicas. É tipo uma nota do MEC de universidade, só que para instituição... Isso, as universidades têm o ENAD. Tem o ENAD. Né? Então, é muito bem lembrado. Então, o sistema de avaliação, o IDEB, é para o ensino básico. E que seria o ensino fundamental e o ensino médio. E já existem alguns testes, algumas coisas mais aleatórias que eles já estão fazendo na educação infantil. Começou-se a tentar fazer uma avaliação também da educação infantil. E no ensino superior nós temos o ENAD, que é uma avaliação que é feita no primeiro ano de faculdade e no último, para ver como que o aluno desempenhou, como que ele entrou na universidade, como que ele está saindo aí desse curso superior. E isso é importantíssimo por causa dos índices, que é através deles que nós vamos poder melhorar, que nós vamos poder verificar aonde que nós estamos precisando ter uma maior orientação, uma maior formação. Se aquela questão foi só naquela escola, se foi algo que o município inteiro não foi bem. Então tem como você verificar tudo isso. É por isso que eu comentei, né? As pessoas que não viram ainda ou não ouviram, no sábado, o programa Mais Mestres, das 7h30 às 8h30, nós temos comentado muito sobre isso e temos feito algumas orientações, alguns comentários, trazido profissionais para darem depoimentos, para vocês poderem entender melhor. Mas o que fica, deixar bem claro, que o índice em si não auxilia tanto quanto os boletins informativos que estão no site do MEC, de cada escola, do município, do estado e do Brasil. Lá existem muito mais informações, que essas informações têm que ser estudadas a nível de escola, a nível de sistema, para que ali, nesse boletim, você consegue visualizar aonde que a escola pode melhorar. Então, por isso que hoje nós temos empresas que estão se dedicando a esses estudos e estão oferecendo o seu trabalho aos municípios, às escolas, às instituições privadas, porque elas já notaram que há necessidade de se trabalhar esse conteúdo que ali na avaliação foi diagnosticado que a aprendizagem não ocorreu de uma maneira satisfatória. Então, como se diz, se criou um filão no meio empresarial para se trabalhar. Mas as escolas, elas têm reunido o seu corpo docente, reunido sua direção, sua coordenação, e hoje já se tem essa noção que precisa fazer esse estudo com relação aos boletins informativos que o MEC dispõe. Antigamente as pessoas só ficavam no indicador do IDEB. Ah, tirou 7, tirou 8. Nossa, que nem nós comentamos, né? E elogiamos muito a escola Edmeia por ter alcançado o índice de 8,1 e vem num crescimento desde 2009 para cá, a escola só vem crescendo. Mas por que vem crescendo, né? A diretora explicou isso no último programa. Quem puder, vai lá no YouTube e reveja. Ela explicou como que é o trabalho da escola, como que é consolidado esse trabalho para chegar nesse índice. Então, quando nós falamos um índice ou baixo ou alto, nós precisamos ver todo o entorno. Como que está sendo feito esse trabalho pedagógico dentro da escola? Como que está sendo feito esse trabalho pedagógico a nível de Secretaria de Educação
do estado ou do município. Como que está essa formação de professor, que é um tema que a gente poderia estar comentando um pouquinho daqui a pouco. Como que é essa formação continuada? O que seria isso? Pode falar. A gente precisa fazer um rápido intervalo, né? E a gente fala, não, eu tô super prestando atenção, tem um rápido intervalo, a gente fala isso na volta, mas lá ela pode falar. Não, eu ia falar, né, pontuar que não adianta também só o professor, né? Porque o professor, principalmente no caso na educação municipal, ele depende diretamente da Secretaria de Educação. Então, ele pode usar esses índices, esses boletins para demandar alguma coisa, se falta alguma coisa na escola. O professor, ele tem toda a orientação e o respaldo do coordenador e do diretor dentro da escola. Por isso que eu já comentei em alguns programas a parte que é fundamental, o diretor participar do pedagógico, para ele poder entender como que está a aprendizagem dentro da sua escola. E o professor, ele tem que ter acesso a essas informações, porque essas informações, elas são acessadas somente pelo diretor, porque ele tem uma senha, e ele entra com essa senha no INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, que é o responsável por essa avaliação. Ele entra lá no site com a senha dele e ele tem acesso ao boletim e mais informações que só ele retira. E existem informações que são abertas ao público. O boletim da escola, em geral, é aberto ao público. Qualquer pessoa pode entrar lá no site e retirar o boletim da escola que seu filho estuda, para saber como que ela está. Agora, existem outras informações que só o diretor tem acesso. Então, o diretor tem que recolher essas informações, passar para o seu coordenador, eles estudarem, depois numa reunião pedagógica e nutrindo os professores e vendo e descobrindo, né, aonde que está a demanda da escola para o próximo ano ou para o próximo semestre, o que nós temos que trabalhar mais, o que nós temos que focar mais. Isso é trabalhar com índice, é trabalhar com indicadores. Que legal. A gente fez um rápido intervalo em 100,9, mas a gente continua mais um pouquinho com a Márcia no YouTube. Lembrando que essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimagem. Diagnósticos médicos por imagem, nova unidade Esmeralda, na Rua Topázio, número 55. Ô, Márcia, Vou ter que voltar nesse assunto, porque eu tenho que falar agora da secretaria. A gente está no YouTube ainda. Eu falei... A gente está no YouTube ainda. Ah, sim. A Secretaria da Educação, ela também tem um papel fundamental. Porque eu comentei agora que nós temos as escolas, o diretor que é responsável, o coordenador, de pegar esses boletins. Mas a Secretaria da Educação, ela tem a função de estar com o boletim de todas as escolas. Ela legal. Tem que estar com a informação de todas as escolas. A gente pode falar isso na volta, em 100,9 também. E o que você queria falar da educação? Sim, que essa importância da Secretaria ter toda essa informação para ela traçar as suas políticas públicas dentro da própria município. Exatamente. A gente tem, né, todos esses âmbitos, né? A política do município, a política do estado, a política nacional. Cara, é muita coisa para se trabalhar. E aí, por aquela tô num terço ainda, tô no looping de um terço ainda. Tudo isso num terço, não tá batendo, a conta não tá fechando, hein? Eu acho que quem estipulou essa métrica precisava ter estudado um pouquinho mais matemática. Não foi tão estudioso em matemática, alguma coisa tá errada. A questão é assim, nós temos que sempre pensar que é uma construção. Sim. Naquele momento que foi proposto o 2/3, trabalho com aluno, e 1/3 para o trabalho pedagógico do professor na escola e em casa, foi algo inovador, porque nós não tínhamos. Então foi uma garantia. Ainda melhorou, né? Porque se eu trabalhava em casa mesmo sem nada. Foi uma garantia que se teve que nós iríamos receber por esse trabalho que nós desempenhávamos em casa. Né? Só que o que nós temos que pensar? Que tudo tem evolução. O mundo está em evolução. Sim. E nós também temos que evoluir nesse sentido. Mas a gente estava aqui debatendo um pouquinho antes do intervalo e durante o intervalo sobre o professor, né? É um longo caminho a se trilhar para chegar lá no quesito formação, e é um caminho que não para, né? Sim, nós estávamos conversando ali um pouquinho antes do intervalo dos indicadores, e nós vamos acabar chegando na formação continuada.
Mas antes de ter a formação continuada, o professor tem que se formar para entrar no sistema, para entrar no meio educacional. E essa formação também passou por vários desafios, tem passado por vários desafios, essa formação a nível superior hoje, para se formar um professor. E muitas mudanças em carga horária dos cursos que são licenciaturas. São quantos anos, geralmente? 4 anos? Então, depende. A pedagogia são 4 anos, que é para o ensino básico, ali, educação infantil e fundamental 1. O fundamental 2 e o ensino médio, nós temos licenciaturas que levam menos tempo, menos de 4 anos. Né? Tem licenciaturas de 3, e se a pessoa já tiver outras licenciaturas, ela vai eliminando matéria, ela consegue fazer em menos tempo. Mas o que nós notamos nesse decorrer que vai se passando, né? Eu tenho aí 40 anos já de experiência no magistério, nós notamos uma queda na procura pelos cursos de licenciatura. As pessoas não têm procurado e os cursos presenciais acabam com o tempo sendo fechados. Nós temos pouquíssimos cursos presenciais hoje de licenciatura, a grande maioria hoje é através da ensino à distância, o EAD. Isso, em parte, é bom porque dá acesso a todos a uma formação. E, em parte, aparecem os desafios. Porque o aluno não está no presencial, ele está no EAD, tem muitas dúvidas que surgem ali na hora. Eu dei aula há 21 anos numa faculdade em Tupã, para a formação de professores no curso de pedagogia. E você nota a diferença de um aluno que faz EAD e de um aluno que tem uma aula presencial. Porque ali no presencial, o aluno consegue estar fazendo estágio, ou ele observa alguma coisa, até com seu irmãozinho, com um parente na escola, ele já tira essa dúvida ali na hora com o professor. Sai uma lei nova, tem algo novo acontecendo no seu município, ou a nível estadual ou federal, o aluno já te pergunta na hora. E ali você já encaixa com o conteúdo da sua aula, você consegue fazer e desmembrar isso em várias informações, que o EAD não possibilita isso. E já existem vários estudos que dizem que nós vamos ter muita dificuldade para preencher vagas a partir de 2050, que vai faltar professor para suprir todas as vagas existentes. E nós já notamos isso, né? Aqui na Prefeitura de Marília, está sobrando vaga para estagiário de pedagogia. A diretora Denise falou que hoje está uma grande dificuldade para ter estagiários dentro da rede municipal. Sendo que antes nós tínhamos estagiários até que sobrando. Todo mundo queria fazer estágio, né? Processos seletivos para poder classificar esses estagiários e ir chamando de acordo com a classificação. Hoje, você faz o processo seletivo, você não tem essa procura tão grande. Então é algo a se pensar, um desafio aí para o futuro, essa formação mais específica. E o professor, ele nunca deixa de estudar, né? Porque assim como, por exemplo, na saúde, que tem atualizações constantes, é vacina nova, são metodologias novas que o funcionário deve seguir dentro de uma unidade de saúde, o ensino também está em constante atualização. Eu achei muito boa essa sua comparação agora. Eu até tinha pensado nisso em casa, acredita? Por quê? Porque hoje, qualquer profissão, a empresa ou o órgão público, ele está oferecendo formação, porque é necessário. Sim. Não tem como você ficar só com aquilo que você aprendeu, assimilou lá na faculdade, lá num curso superior ou num curso profissionalizante, que hoje nós temos ensino técnico expandido para o Brasil inteiro, né? E temos os cursos tecnológicos também a nível superior. Então, hoje, as empresas ou os órgãos públicos têm fornecido essa formação, porque a tecnologia tem aparecido os novos desafios e novas descobertas. E no ensino também. Nós temos a tecnologia nas escolas hoje, que uma das propostas dos futuros prefeitos, que a gente nota, né? Eu li várias propostas, li do Brasil inteiro, a tecnologia está lá. Sim. Agora, como colocar essa tecnologia no meio educacional? Não é só citar lá numa proposta de governo,
Mas como nós vamos implantar essa tecnologia sem dar formação para o professor? Sim. Ou implantar e dar a formação depois, que é o que acontece muito no meio educacional, infelizmente. Primeiro chega, depois ensina, né? A gente brinca que a gente corre atrás. Sempre nós estamos correndo atrás, né? Não se prepara antes. Então, se há necessidade e é bom para o aluno que essa tecnologia seja implantada, vamos formar o professor antes. Pessoal, olha, papai, mamãe, eles vão em reuniões, explica. Nós pretendemos, no espaço de 1 ano, 2 anos, implantar tal tecnologia dentro das escolas. Para isso, nós vamos fazer formações com o professor. Porque o professor tem que estar preparado para poder estar seguro, para imprimir esse conhecimento e passar esse conhecimento para o seu filho. Se ele estiver inseguro, isso também afeta a saúde do professor, né? Olha, eu vou te falar algumas experiências que eu tive na função de diretor. Já chegou o professor e falou, Márcia, eu estou insegura de trabalhar essa metodologia. Porque nós já passamos assim por várias políticas públicas. E dentro de políticas públicas, às vezes, vem algumas coisas que são impostas. E nós já tivemos professores que chegou e falou, eu estou inseguro, eu não consigo fazer isso agora. Que não recebeu o treinamento adequado para aquilo, né? Sabe o que você falou? Eu lembrei de uma coisa muito besta, assim, mas que me trouxe essa realidade. Eu sou um pouquinho nova, né? Então eu peguei a época do mimeógrafo. E aí eu lembro da questão de mimeógrafo e a questão de quando fez a adaptação para coisa digitada. Eu lembro que na época o professor mesmo falava pra gente, cara, ontem a gente usava mimeógrafo, cheguei aqui hoje, tinha que digitar, escrever, imprimir. E o professor, nem o professor sabia que ia mudar. Assim como o data show também. Eu lembro que na época de professores, eles falar que chegava na escola um dia, você escrevia na lousa, no outro dia tinha o data show para usar e eles nem recebiam o treinamento de como usar o aparelho. Sim, e hoje... É besta, mas é um exemplo claro disso. Primeiro eles fazem, depois eles ensinam. Não é um exemplo besta, não. Você conseguiu casar muito bem. E hoje nós temos as plataformas. É verdade, hoje ainda tem plataformas que muitas vezes têm que ser utilizadas no celular. E eu conheço professores que não tinham condições de comprar um celular para isso. Que tivesse capacidade de armazenar essa plataforma dentro do celular. É verdade, porque tem essa questão também do celular poder suportar, quando foi implantado plataformas na rede estadual, eu tenho uma amiga que é professora, hoje está aposentada, que ela teve que comprar um celular parcelado. Nossa, ela teve que parcelar no cartão de crédito, porque o celularzinho dela era para receber ligação ou não, mandar uma mensagem ou não comportava o aplicativo e que tinha que ser colocado no celular. Cara, então nós temos esses problemas que são desafios. Que deveria ter um tablet. Então, olha, já que você vai ter que fazer isso, todo professor vai ter o tablet da sala. A prefeitura deve fornecer, né? Seria um trabalho da prefeitura, pelo menos dentro do ambiente educacional, deveria se fornecer. Mas aí a gente entra em outra questão, que é a infraestrutura das escolas, né? Sim, o professor sofre para se formar, ele vem, ele trabalha sofre duro. Com os alunos, mas às vezes ele tem tudo. Ele tem todas as bases prontas. Mas aí chega lá, não tem infraestrutura. A infraestrutura é algo muito importante, né? Nós temos hoje escolas que... Minha mãe estudou. Minha mãe tem 87 anos e ela estudou naquela escola e a escola continua com a mesma estrutura, com alunos hoje que são da era digital. Sim. Num espaço que não tem acessibilidade. Nossa. E não é só essa escola que eu estou citando aí, que a minha mãe estudou, não, né, na minha cidade natal. Mas existem escolas no Brasil inteiro que não têm acessibilidade. Hoje o governo federal tem um programa chamado PDDE, que é Programa Dinheiro Direto na Escola, que ele passa recurso para a escola para poder ir acertando essa questão de acessibilidade. Mas nós temos que colocar que são prédios antigos, que muitas vezes não comportam uma reforma, porque a parede não suporta. Temos um monte de coisas que até um engenheiro pode futuramente explicar isso para nós. Você transformar uma escola, um prédio muito antigo, é algo difícil. Atual, né? É difícil. Então, tem que ter essa sensibilidade também do gestor. Gestor como prefeito, gestor como secretário, de ir procurar meios de
O governo federal, o governo estadual, eles fazem convênio para construções de escola. E hoje nós necessitamos, em muitos municípios, de escolas que tenham uma infraestrutura adequada, que sejam realmente escolas que comportem crianças do século XXI. Sim, né? Nós temos escolas aí que são do século XIX. Cara, Sim, isso é muito sério, né? E a gente ainda vive... Marília ainda vive uma realidade boa até. A gente Marília tem cidades que Sim, não tem nada, sim. não tem carteira direito para o aluno Sim, escrever. se você pegar ao longo da história aí de Marília, Marília sempre está construindo escolas. A rede municipal sempre tem escolas novas sendo Estadual construídas, também. né? E a rede estadual, às vezes chega algumas escolas aí, parece que vai... Pelo PAC agora vai construir. Vai construir escolas novas. E os outros municípios também. Mas tem que ter, dentro da Secretaria da Educação, dentro da Prefeitura, pessoas ligadas e antenadas aos convênios que são oferecidos pelo Ministério da Educação e pela Secretaria Estadual da Educação. Porque é através dos convênios que nós vamos conseguir escolas novas, escolas mais adequadas à realidade. Hoje nós temos escolas que trabalham em tempo integral e são escolas do século passado. São escolas que não têm infraestrutura para uma criança ficar o dia inteiro. E a criança fica. E aí eu falo para você que os professores vão falar, nós somos heróis. Somos heróis, somos nós que estamos dentro desse ambiente desafiador e conseguimos desenvolver uma educação de qualidade, porque nós fazemos o nosso melhor lá dentro. Ô Márcia, você acha que é por conta dessas coisas todas, dessas dificuldades, dessa falta talvez de preparação melhor das políticas, agora trazendo no municipal, estadual, nacional, para o professor, que muitos professores, muita gente hoje não tem mais vontade de ser professor, ele tem diminuído esse âmbito? Porque você falou uma coisa que é verdade, quando a gente era criança, o que você quer ser quando quer ser? A primeira coisa que pelo menos qualquer... eu quero ser professora. E hoje era veterinário e professor. No meu caso era médica, jornalista e professor. Pelo menos uma das coisas tá tentando dar certo. Então, assim, eu falei que todo mundo queria. E hoje ninguém, a criança não quer, né? Hoje o veterinário ainda é muito convido, mas o professor... É que de acordo com o tempo, de acordo aí, eu falo que tudo é uma construção, é uma história que existe por trás do que está acontecendo hoje. A nossa categoria... O docente foi muito desvalorizado com o tempo. E eu coloco a pandemia como um patamar na nossa visão de magistério. Porque ali na pandemia, o professor sem recurso, ele conseguiu, eu até me emociono, ele conseguiu chegar nos alunos. Ele conseguiu levar o seu lado humano para o aluno e transmitir conhecimento. Sim. Então, na pandemia, nós notamos que a gente não fica sem professor. Cara, vocês tiveram que se reinventar, né? Que o professor é imprescindível. Sim. Porque ali nós temos que agradecer muito esse... parceria com a tecnologia, que a tecnologia nos auxiliou muito. Mas se não tivesse um professor ali para aglomerar esses alunos, para ter esse cuidado, esse acolhimento, nós não teríamos passado pela pandemia do jeito que nós passamos. Sim. Então, eu acredito muito que ali foi um divisor de água. Os pais hoje sabem a importância que o docente tem. A escola, a importância que o professor tem na vida do filho. O que nós precisamos é que essa conscientização continue e que se valorize o professor. Porque ele fica com o seu filho muitas vezes o dia inteiro. Ele fica mais do que você em casa. E você está passando para o professor aquilo que você tem de mais precioso. O seu filho é o bem mais precioso que você tem. E você não entrega um bem precioso na mão de qualquer um. Exatamente. Com certeza. Então, olha a importância do professor. E o professor, muitas vezes, ele faz parte, ele faz parte da educação e da criação do filho de alguém, né? Porque Sim. ele fica horas ensinando não só matéria, mas valores, né? A gente se lembra, né? A gente olha pra trás, a gente lembra dos nossos professores de quando a gente era pequenininho, que tava lá pra ajudar a gente a segurar na mão, dos desafios pessoais. E isso que você falou também é muito importante, porque se você vai vendo a história da humanidade,
As crianças não entravam tão cedo. Exato. No sistema educacional. Hoje é mais cedo ainda. Hoje, a mãe termina a sua licença gestante, o filho já está matriculado numa rede de ensino. Então, hoje, muitas vezes, quem vê a criança andar, quem dá o primeiro alimento sólido para a criança é um professor. É um professor. Uhum. Quem ouve a primeira palavrinha é o professor. Sim. Então, olha a importância que o professor tem para a sociedade. Não tem como a gente não valorizar uma pessoa que trabalha para o ser humano. Sim. Para o desenvolvimento Na integral formação do de ser ser humanos, né? Ajuda Sim. a formar o ser humano. Nós inspiramos. Professor é modelo, professor é inspiração. Quantas vezes você vê um filho, uma criança, imitando um professor? Sempre, isso é muito... E é muito bonitinho, porque é de uma forma carinhosa, inclusive, né? Principalmente os pequenininhos. Sim. A fala, como o professor age. E através da criança, você vai notando até as características de como esse professor trabalha. Sim. Né? Você estava falando da pandemia, né? Dessa valorização que veio com ela, de pensar na diferença que faz, né, a presença do professor na vida de todo mundo, seja no ensino básico, no ensino superior também. Todo mundo acho que sentiu isso. E nesse sentido a gente vem aos sábados debatendo, né, essa importância para não deixar esse sentimento ser esquecido. E por isso que surgiu também o Mais Mestres, né? Que agora você coordena com a gente aqui na Jovem Pan. Sim, esse programa Mais Mestres é algo que já estava sendo pensado há algum tempo. A gente foi estruturando, ele está em construção, ele está sendo estruturado, porque ele depende muito de como os professores, de como os docentes estão recebendo e nos repassando essa informação. Porque parece que não, mas nós recebemos muitas mensagens e a gente socializa muita ideia com a nossa categoria. E o programa Mais Mestres, esses 30 anos de Jovem Pan, ele está vindo valorizar essas pessoas que elas não deixam ninguém para trás. Que elas olham para todos de uma maneira igual. A escola é o ambiente mais socializável do mundo. A criança sai do seu seio familiar e vai para onde? Para a escola. Então, essa valorização desse ambiente educacional é importante. E nós vimos isso, como eu falei, depois da pandemia. E os professores precisam ser enaltecidos. Porque, muitas vezes, esse processo tão desgastante, essa burocracia que está cada vez entrando mais dentro do sistema educacional, é muito registro, são muitos documentos que têm que ser elaborados. A gente, às vezes, precisa parar um pouquinho e pensar quais documentos que são necessários. Será que nós estamos precisando de tudo isso? Porque hoje você conversa com os professores e o que eles mais falam é o desgaste com esse registro constante e essa incrementação. Toda hora aparece algo novo, né? Vamos dar um tempinho para o professor. Vamos dar um tempinho para o professor falar. Vamos dar um tempinho para o professor participar. O Mais Mestres é esse espaço. Sim. Para ele vir falar, para ele vir participar, desabafar, contar suas histórias, contar sua vivência, contar experiências exitosas que todo professor tem, aquilo que deu certo, que pode ser replicado, que pode ser multiplicado, até colocar desafios. Nós precisamos disso, nós precisamos daquilo, melhorar a infraestrutura, melhorar a formação, melhorar a comunicação. Eu já conversei com professores que estão reclamando da comunicação, que não há abertura para a fala deles. Do professor. Do professor. Né? E tudo que se passa dentro da sala de aula. O ambiente de gestão, da coordenação, da direção, o ambiente de uma Secretaria de Educação, um ambiente de uma Secretaria Estadual, do Ministério da Educação, tudo isso são ambientes que estão ali para orientar, para guiar, para conduzir.
Só que quem faz é o professor dentro da sala de aula. Sim. Ele é que faz. Ele é que vai fazer a diferença com o trabalho dele, com a capacidade dele, com as relações que ele tem com essa criança, com a entrega dele. Porque o professor se entrega. Ele é o gestor do ambiente, né? Exatamente. Então, às vezes, o professor fala, eu não tenho autonomia. Eu não concordo muito com essa frase. Porque ali dentro da sala de aula, filho, você tem autonomia para trabalhar com o seu aluno do seu jeito. Porque se não tivesse, todo mundo estaria trabalhando igual que nem robozinho. Então, como que nós temos professores que são enaltecidos, que ninguém esquece, porque ele fez a diferença, ele trabalhou do jeito dele. Temos que seguir uma metodologia, temos que seguir uma legislação. Sim, o Brasil precisa dessa unidade de ação, porque senão, se cada um fizer o que deseja, complica. Mas dentro de um norte, você tem a liberdade de trabalhar, né? E criar. A inovação é sua. E quando eu digo que a educação vem do coração, é porque a educação é puro relacionamento humano. Então, as relações que você implantar ali com o seu aluno, as relações que você tiver ali com os pais dos alunos, é que vai determinar o sucesso da criança. E dentro desse projeto, perdão, pode... Eu ia falar que a gente está indo para o final, mas a gente tem que falar da parte positiva. Dentro desse processo, a Jovem Pan também vem nesse sentido de premiar financeiramente os professores por conta dessas iniciativas, dessa autonomia, né, que você estava falando, que às vezes o professor tem uma ideia muito criativa, muito legal, com os seus recursos, com as suas possibilidades, seu conhecimento, de criar coisas novas e às vezes, como muitas vezes pelo município pode não haver um reconhecimento sobre isso, a gente vem talvez preencher uma lacuninha ali e incentivar, né, Márcia? Nós estamos preenchendo uma lacuna muito maior. Porque eu tenho recebido pedidos de professores da rede estadual, de outros municípios, que perguntam, mas a premiação da Jovem Pan não vai abrir para todo mundo? Falo, gente, tudo na vida a gente começa pequenininho e vai crescendo. Então, o primeiro, ano que vem, vamos fazer só com as escolas do município de Marília. Mas tem tudo para ser expandido em 2026. Sim. É um projeto. Isso é um reconhecimento do trabalho do professor. É um momento que o professor vai falar, puxa, eu fiz algo muito bom. E eu quero mostrar. E ele vem, ele vai se inscrever, ele vai mostrar essa experiência, pode até mostrar através de documentos, como através até dos próprios alunos, ajudando a explicar, que nós vamos estar fazendo essas explanações, essas apresentações, e vamos criar esse ambiente de solidariedade, que às vezes até existe, mas está restrito dentro de uma escola, está restrito numa rede de ensino. E a educação não foi feita para ser restringida. Compartilhar as ideias, né? Temos que compartilhar. A educação é para a humanidade. Desde que a humanidade existe, a educação está lá. Nossa, cara, e isso é uma frase muito forte, é verdade. Desde que a humanidade existe, a educação está ali. Sim. E é o que a gente falou. A educação começa, é óbvio, os filhos têm que ser educados pelos pais. Mas foi o que a gente falou, hoje, nessa realidade atual, os vão para a escola bebês, né? Desde de bebês, eles vão para a escola. E quem ensina, quem acaba fazendo uma parcela dessa educação de valores e de criando um ser humano é o professor. Não Sim. só hoje no conhecimento, como era na nossa época de criança, mas, pelo menos a minha, né? A Laila é mais nova, mas hoje em dia criando mesmo o cidadão, porque ele pega um bebê para cuidar. E por mais que não seja teu filho, você tem ideia de inserir valores, né, nessa criança, né? Por isso que nós comentamos naquela entrevista com a diretora do Edmeia a necessidade da escola também ter suas regras de convivência. A criança, ela vai aprender valores. A criança, ela vai desenvolver as suas habilidades, vai desenvolver as suas potencialidades, as suas competências dentro do ambiente escolar. E muitas vezes a criança pede regras, ela pede limites. E a escola também auxilia nisso. Auxilia em a criança entender que ela pode até onde vai o direito do outro. Isso é muito bonito. Né? E a criança compartilhar. Uma vez eu lembro que nós tivemos um primeiro ano ali no Edmeia mesmo, quando eu era diretora, que
70% eram filhos únicos. Nós fizemos um levantamento, indicadores. 70% eram filhos únicos e de casais novos. E nós chamamos os pais para conversar, porque as crianças estavam com um comportamento muito egoísta, não compartilhavam. E nós fizemos um trabalho com as crianças, de valores, com os pais. E essas crianças terminaram o ano socializando tudo. Então você vê a importância da escola e o trabalho conjunto com os pais. Porque o professor, ele inspira. A criança vê o professor, principalmente os pequenininhos, ela tem o professor como alguém da sua família. Admiração, inspiração. Sim. É a pro, né? Sim. o pro também. E quando às vezes o papai chega e fala assim, dá pra senhora... Já aconteceu comigo, dá um remedinho pra ele, porque ele não quer tomar comigo. Mas a professora... Aí a professora pedindo, vamos tomar um remedinho? Ele vai. Ele toma na hora. Vira o super-herói e a super-heroína, né, da criança. Hoje existe toda também uma orientação quanto a ministrar remédio. Esse caso que eu estou contando é bem quando eu ainda ministrava aula. Então, o que a gente tem que ter consciência, gente? Que o professor, ele é um agente transformador da sociedade. Ele é responsável, ele sabe dessa responsabilidade dele e ele assume essa responsabilidade. Cara, que frase bonita. Eu vou... Não, essa, acho que, como diz o Giroto, faz o corte aí. O professor é o agente transformador da sociedade. E hoje, dia dos professores, né? A gente já tá chegando pertinho do final aqui, em 100,9. Mas se você tiver uma mensagem aí pra deixar pros professores que estão ouvindo a gente, quem tá... Tem a parte positiva também, né? Porque assim, ela está, pra quem não está assistindo no YouTube, mas está ouvindo a voz embargada, ela está emocionada e a gente também. Então essa emoção toda é óbvio que é porque existe toda a parte bonita, a satisfação de formar um ser humano, né? De trazer conhecimento e fazer parte da vida. Porque assim, você é professora, mas quantos médicos, advogados, policiais, enfermeiros, jornalistas, psicólogos, na verdade, você não tem o dedo na formação, né? Porque todo mundo que você alfabetizou e ensinou, que fizeram uma faculdade, tem uma formação hoje, você faz parte dessa formação, de certa forma. Então isso é muito gratificante, eu imagino que deve ser muito gratificante. Sim, porque o professor, ele é o mestre de todas as profissões. Sim. Agora, olha lá para nossa câmera, deixa aquela mensagem para o nosso professor que está assistindo a gente. Eu dei até uma respirada aqui. Pessoal, a gente tentou fazer um programa que falasse um pouquinho dos desafios que vocês passam no dia a dia, nas escolas. Falar um pouquinho da necessidade, da conscientização, da valorização da nossa carreira. Falamos um pouquinho das políticas públicas. Pedimos encarecidamente para que os nossos futuros gestores municipais tenham esse olhar para a educação. Nos ouçam, dê voz o professor. E eu admiro muito cada professor que passou, não só na minha vida, mas que passou na vida de todas as pessoas. Aqueles professores já falecidos, que não são esquecidos. Aqueles professores que já se aposentaram. Futuro prefeito de Marília, olhe pelos aposentados. Porque nós merecemos dignidade em receber em dia. Sempre estamos aí já há anos recebendo fora da nossa database, do nosso dia base. Não só os professores, mas todos os funcionários públicos que trabalham e servem no município merecem receber em dia os que estão aposentados. E deixo aqui, gente, estou muito emocionada porque isso é um programa que nós teríamos que ter todo dia. Nós teríamos que ser valorizados diariamente. Porque é através daquilo que nós fazemos em sala de aula que vai dar diferença na sociedade. Que vai dar diferença no nosso bairro, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil e no nosso mundo. Que vocês tenham o estímulo, a motivação que vocês sempre tiveram. Sempre pensando no bem maior, que é a criança. A formação da criança, a formação do adolescente e a formação do adulto num nível superior. A formação do ser humano
é o que leva a nós termos a motivação e a capacidade de levantar todo dia, pegar o nosso material e chegar numa escola. Porque nada no mundo é melhor do que o sorriso de uma criança. Perfeito. Obrigada, Márcia, por compartilhar com a gente, por se emocionar com a gente. Eu aqui também aproveito para deixar o agradecimento em nome de todos nós, alunos. Né? A gente sabe o quanto vocês se dedicam, o quanto vocês batalham, o quanto vocês enfrentam problemas e desafios diários. Então, em nome de todos os alunos aí que passaram por esse mundo, por esse Brasil, nosso muito obrigada a vocês professores, que fazem a diferença, não precisa nem falar. Então, parabéns pelo seu dia, parabéns aos professores que trabalham arduamente mesmo nessa luta de entregar um ensino de qualidade, de formar profissionais e de formar pessoas. Então, nossos parabéns e muito obrigada pela sua presença também mais uma vez. Lembrando que você está aqui com a gente todo sábado, né? É isso aí, gente. Mais Mestres, sábado, das 7h30 às 8h, sempre debatendo algum assunto da educação, e você pode participar. Manda sugestões para nós, que nós vamos já colocar nas pautas dos futuros programas. É isso. E falando em educação, a gente vai... estamos encerrando, mas lembrando também que essa meia hora do Jornal da PAN é um oferecimento Colégio Assembleiano. E essa frase tem tudo a ver com o que a gente vê hoje, é ensinar a educar para a vida, né? Sim. E é exatamente isso. É porque vocês ensinam, a gente aprende desde pequeno e isso educa a gente para a vida. E assim como a Laila falou, feliz dia dos professores para você, Márcia. Parabéns pela sua trajetória. Eu estava fazendo as contas aqui, 39 anos, né, de trajetória dentro dentro da escola, dentro das escolas, e ainda hoje não precisava, mas você ainda continua trabalhando e lutando por essa classe. Não precisava, eu digo, porque você fez a tua história, a tua carreira, né? Mas você ainda continua batalhando e lutando por isso, em prol da educação, e isso é muito bonito de ver. E para todos os professores que passaram pelas nossas vidas, né? Você falou de Pompeia, eu tenho professores incríveis que me educaram ali, muitos que eu nem sei se ainda estão dando aula ou não, mas que me trazem memórias muito afetivas, né? Então, um beijo para todos os professores também que passaram. Só para terminar, você comentou aí, né, que eu ainda não parei, aposentei e não parei. Mas educador sempre. Essa é a nossa missão. É isso. Lindo. E termina aqui a edição 4720 do Jornal da PAN. Uma ótima terça-feira para você. Eu tô até tentando lembrar o dia. Muita emoção nesse estúdio hoje. Uma ótima terça-feira para você e um excelente dia. A gente volta amanhã com o Jornal da PAN, mas a gente continua agora mais um pouquinho com a Márcia Vignolo aqui no YouTube da Jovem Pan Marília. Ô, Márcia, e você falou de professores, e acho que todo mundo tem uma história, assim, tem um professor que marcou a vida, né? E eu lembro que, pequenininha, eu tive um que marcou até a história da minha família, que era a minha primeira professora. Ela marcou a história da minha casa mesmo, com a minha mãe, de lidar com a gente. Depois, no colegial, eu tive professores que foram incríveis, que me marcaram muito. E eu ia citar mais, vou falar agora, a Norma Kimura, que pra mim, até quero mandar um beijo pra ela, depois eu mando esse corte pra ela. A Norma hoje é diretora estadual em Campinas. Hoje ela tá em Campinas e a Norma, ela até me mandou mensagem esses dias. A Norma é uma das lembranças mais doces que eu tenho na vida. Toda vez que fala de professor, agora quem vai ficar de chorar sou eu. Toda vez que fala de professor, que fala de afeto, eu falo, cara, como aquela mulher me traz essa lembrança de doçura. Eu tava no ensino médio, no colegial, e ela sempre, eu chamo ela de fadinha japonesa, de tão doce que ela era. O José Carlos também, então assim, tem vários professores, tem muitos, eu não vou conseguir lembrar todos, porque eu tive muitos professores legais no CN, mas assim, é que a Norma, ela me trouxe essa lembrança afetiva, de que quando eu lembro de professor, eu falo, cara, a Norma, pra mim, é a referência de doçura. E isso é muito legal, porque trouxe valores pra minha vida. Acho que traz pra todos os alunos, né? Você cresceu com um professor dentro de casa, cara. Deve ser muito louco também ter essa vivência, né? E ter diretor. Às vezes meu filho falava, mãe, você é diretora em outra escola, aqui em casa também. não. Filho de professor sofre também. Eu acho que o professor é muito cobrado, né? Sofre. Porque a gente quer que o nosso filho faça o melhor. Mas a gente falou muito de... Assim como as outras crianças, sim, mas há uma cobrança maior. Fica ali em cima, Fica né? em cima. A gente falou bastante de professor de educação básica também, mas até no ensino superior.
Se hoje eu sou jornalista, foi porque minha professora não me deixou desistir. Porque ela foi minha grande psicóloga, Daniela Buquembuso. De eu chegar um dia, sentar do lado dela, chorar desesperadamente, falar, o que eu tô fazendo aqui? Isso não é pra mim, eu não vou conseguir. E ela fala, Laila, você consegue, você vai se formar. Porque o professor, ele tem esse olhar. O professor entra na sala de aula, não parece, mas ele visualiza todos os alunos. Sim. Uma vez eu estava dando uma aula na faculdade e meu olhar bateu numa aluna. Falei, essa menina não tá bem. Continuei dando aula e tal, e vira e mexe, eu dava uma olhada para ela. Aí eu falei, gente, vamos trabalhar em grupo? Vamos pensar uma questão? Joguei uma questão para eles pensarem relativa à educação. E eu fui onde estava essa menina, no grupo que ela estava. Eu cheguei bem pertinho dela e falei, você não está bem, né? Ela falou assim, não, professora, hoje eu não estou bem. E eu falei, você quer continuar na sala? Você quer conversar sobre o que está acontecendo ou não? Ela falou assim, professora, eu não queria conversar agora, porque eu não tenho condições. Mas eu também não estou sem condições de ficar na aula. Falei, filha, vai para casa. Respira fundo. O que você precisar, a gente tá aqui para te ouvir, para te orientar ou te ajudar. Se não puder te ajudar, pelo menos para compartilhar o que você está passando. Mas vai para casa. Eu tô te liberando, porque você não tem condições nenhuma de ficar aqui na aula. E é o olhar humano, né, do professor. Exatamente. Cara, a Laila citou a professora dela e eu falei de criança, falei de adolescente, eu cheguei nessa parte da faculdade, porque eu acho que, eu não sei, eu acho que é difícil, eu não sei se todo mundo teve essa experiência que a gente teve, mas na faculdade também tinha um professor que ele não tá mais aqui, ele faleceu faz 4 anos, que ele também era assim, você não vai desistir não, mesmo que você não exerça a profissão, mas você vai terminar, porque você tá aqui, eu vou te ajudar. E eu acho que quem não teve essa experiência não sabe como é tão gratificante você saber que tem alguém que não precisaria, mas que... Porque na faculdade tem aquela questão, a faculdade você tá pagando, né? Então ninguém precisa olhar pra você, mas de olhar ainda assim te incentivar a ser melhor, né? E você falando aí de professor que já faleceu, ontem, infelizmente, faleceu um diretor em Tupã, o Claudinei Oliveira, de infarto fulminante, e ele foi meu aluno na faculdade. Nossa. E pensa num aluno que ele queria aprender. Ele perguntava de tudo, fora da aula ele também perguntava. E ele sempre teve uma vontade, ele tinha esse foco em gestão escolar. E ele chegou à carreira de diretor. E ontem eu, nas redes sociais, lendo os comentários, muito comentário que ele era um excelente diretor, que ele era um excelente profissional e que ele tinha um olhar humano para as pessoas. E aí eu falo o quanto que a gente contribuiu também como professor dele, quando ele estudou, para que ele chegasse nesse ser humano que, pelo que falaram, inclusive tem uma pessoa que deu um depoimento assim, que ele vai fazer muita falta para a educação em Tupã. Que legal. Então, a pessoa, infelizmente, faleceu, mas olha o legado que ela deixou. E isso a gente acabou não falando no programa, quando estava ao vivo na rádio, que é a questão do legado. O professor, ele deixa um legado. Então, deixa uma marca. E aquilo fica. Por isso que nós lembramos de pessoas, professores que já faleceram há muito tempo e que deixam marca na nossa vida. Ou professores que, às vezes, docentes, que passou de relance, mas você lembra dele. Foi um tempo mínimo, mas ele conseguiu, nesse tempo mínimo que ficou com você, de deixar uma marca. Marcar a sua vida. Porque trabalha com quem? Com o ser humano. Cara, que lindo isso. Bom, a gente precisa terminar aqui no YouTube também, mas assim, muito emocionados. E você que gostou desse programa, saiba que a Márcia está aqui no fim de semana também. Sim, no sábado estamos aqui. Né, Laila? Todo Deus sábado, quiser, 7h30. sábado, 7h30, 8h30, vamos falar de assuntos ligados à educação. Isso. E hoje foi algo especial, né? Excepcional na minha vida, que eu acho que é o primeiro programa que eu faço assim,
falando tão abertamente de educação, porque hoje eu estou aposentada. Programa com a alma, né? E falando sobre as minhas experiências, o que eu passei e os desafios que estão aí para serem enfrentados no magistério. Mas o professor é a mola mestra da sociedade. É isso aí. Um feliz dia dos professores para você mais uma vez que estiver ouvindo a gente. E até amanhã, Márcia. Obrigada mais uma vez. Parabéns pela sua trajetória de vida como professor, como educador e por ainda não desistir e continuar ainda educando para sempre, né? Sim. É isso. Fica aqui o nosso beijo e a nossa admiração por todos os professores do Brasil e do mundo e da nossa cidade. É isso. Perfeito. Obrigada, Márcia. A gente encerra aqui. Também no YouTube, a gente se vê amanhã e com a Márcia no sábado, 7h30.